Ok. Então, muito bem-vindas. Obrigada, Terezinha, por aceitar o convite, Obrigada, eu que ou agradeço. por se inscrever, na verdade, nesse caso específico, são É, eu, inscrições eu me voluntárias. ofereci, aí eu quero fazer. Eu Muito acho que bem. dirá Eu isso vou é só muito bom. fazer um breve resumo. Esse é o nosso segundo encontro, né? O primeiro encontro foi mais ou menos, eu não me lembro exatamente o dia, mas foi com uma pessoa que está em Quebec, né, no Canadá. Nós entrevistamos, foi a primeira a se inscrever, e foi a Silvana Vieira da Silva. Foi muito interessante a conversa com ela. E, e nessa conversa, nessas nossas conversas, a ideia, como a gente estava comentando ainda há pouco, não é fazer uma apresentação, fazer um seminário, não. A ideia aqui é que todos façam perguntas. Não sou eu que vou entrevistar a Terezinha, não sou eu que vou entrevistar as próximas. Temos 44 pessoas para serem entrevistadas, então temos aí uma boa caminhada pela frente, né? Bem-vinda, Kátia. Mas então, nós entrevistamos a Silvana e eu vou colocar para vocês, para quem não estava. Ah, eu não posso minimizar o Zoom enquanto eu estou gravando. Eu ia colocar, mas talvez eu mande depois. Eu queria colocar no chat, eu não sei, a Vandresa, que é bem hábil nessas coisas, no YouTube, Vandresa, está a nossa conversa com a Silvana, na minha página do YouTube. Então, se você puder colocar o link, porque é interessante vocês, dentro do possível, vocês assistirem a essas também, a essas outras entrevistas. Essa entrevista da Silvana nos trouxe uma informação muito interessante que, além de ela ser professora de português e de francês em Quebec, ela também faz um trabalho como tradutora em hospitais, quando é necessário, e também em tribunais. Então foi muito interessante, porque essa é a ideia, né, de a gente pensar como que além do nosso trabalho de português, como professores, existem outros trabalhos. Então, ela lá fez um curso, se inscreveu e, pelo que ela colocou, se não me engano, existem somente na província dela, existem somente 3 pessoas que fazem esse trabalho com português, mas qualquer português dos países de língua portuguesa. Então, ela fez o curso, se inscreveu e ela é chamada. Então, por exemplo, ela tem alguém que está sendo hospitalizado e precisa de um tradutor, porque é muito interessante, porque realmente em outra língua você expressar dores físicas ou qualquer problema de saúde é bastante complexo. Então, ela é chamada para fazer esse tipo de tradução. Ou, no caso de um julgamento no tribunal, né? Que precisa também entender bem o que está acontecendo para poder se defender, etc., o que os advogados estão falando, né? Então, e o mais interessante, que é para isso que existem esses encontros, é que uma pessoa, que é a nossa Ana Cláudia aqui, participou e Ana Cláudia deu seu testemunho sobre esse assunto, porque eu acho importante. Mas antes disso, Ana Cláudia, eu queria ver, tem uma pessoa que entrou com o nome, que deve ser do celular dela. Eu queria que colocasse no chat o seu nome, por favor, para que eu possa. A gente só está deixando entrar, na verdade, quem se inscreveu. Então, eu precisaria saber quem é a pessoa atrás desse número. Enquanto isso, a Ana Cláudia vai falando. Oi, pessoal. Eu tenho um filho que mora no Canadá, né, na capital, em Ottawa, e leciona, né, na verdade, inglês e tem outras ocupações. E aí ele não sabia, eu comentei com ele, né, que havia essa atividade de você poder contribuir com o governo, né, seja em hospitais, seja nos tribunais. Ele desconhecia completamente, achou muito interessante e já vai procurar lá na província dele como é que isso se dá para se habilitar, tanto ele quanto a esposa, que são professores de inglês e português lá. Então, aí vocês veem que é a Helena que está com esse. Tá. Então, e aí vocês veem a ideia justamente dessa rede que nós estamos continuando, né? Há tantos anos a gente vai criando, né? Está criando há tantos anos, trabalhando com isso há 40, mais de 40 anos, então.
Então, aqui tem um testemunho exato e vivo do que aconteceu com a Ana Cláudia e o filho dela. Ele jamais saberia dessa oportunidade de trabalho, provavelmente, se a gente não tivesse entrevistado a Silvana. Uhum. E eu não sei se pronto, a Vandresa já colocou aí no YouTube onde está a entrevista com a Silvana. E depois a nossa entrevista aqui com a Terezinha também irá para o YouTube e assim vamos, né? Uhum. Tá bom? Então, dito tudo isso, Terezinha, por favor, eu gostaria que você, voltando então à ideia, é completamente informal, é só levantar a mão e perguntar. Se não quiser levantar a mão, também não precisa. É só começar a falar, abrir o microfone e Tá começar a bom, falar. Terezinha, por favor, se apresente. tá bem. Então, eu sou a Terezinha Juraci Machado da Silva, sou de Porto Alegre e me especializei durante 12 anos, um pouco mais, na questão de português como língua estrangeira através de uma bolsa de leitorado da CAPES e do leitorado Guimarães Rosa, e me candidatei como leitora, que, na verdade, naquele momento, eu nem sabia muito bem o que era, mas gostei da proposta e não sabia, nunca tinha trabalhado. Isso fazem 20, isso foi em 2002, foi o primeiro meu leitorado, e foi em Córdoba, na Argentina, né? E fiquei lá, era para ficar um ano, fiquei dois, de dois me passaram para quatro, e ainda me contrataram por mais um ano, ou seja, fiquei quase 5 anos lá. E fazendo dentro da Universidade Nacional de Córdoba. Então, essa foi uma experiência extraordinária, porque eu aprendi fazendo, né? Nem tinha muita ideia, e aí começava nesse primeiro, em Córdoba, na Universidade Nacional, o primeiro leitorado da Argentina, ou de Córdoba, na verdade, na Argentina, porque no Buenos Aires não tinha o leitorado. E então eu tive a tarefa, vamos dizer assim, o compromisso de fazer esse trabalho lá de leitora da universidade, né? Terezinha, o teu som ficou ruim de repente. É, e, Agora tá. e, e então foi um desafio, né? Porque não tinha a menor ideia. E material eu tinha pouco, mas e aí fui contratada pelo Ministério de Relações Exteriores e CAPES nesse leitorado que assim começava em Córdoba. E eu estava muito ligada, eu estive ligada ao Consulado Geral do Brasil e à Embaixada do Brasil mais adiante em Buenos Aires. Então, esse trabalho todo era com os colegas, com os professores, e que iniciava uma licenciatura de português como língua estrangeira lá. E que ninguém sabia muito bem. Mas a gente, Terezinha, só um conversando com pouquinho, outras pessoas, só um pouquinho, Terezinha. A gente oi, precisa que você precisa falar mais próximo ao microfone, porque o som não está tá, tão bom. Agora, não só está, uma coisa, como a gente está aqui fazendo essa. Eu acho que seria interessante, Terezinha, você já mencionou, e eu acho importante especificar, nem todo mundo que está com a gente sabe, ou provavelmente não conhece profundamente, o que é um leitorado. o Eu acho que seria leitorado. legal, Uhum. porque nós temos aqui, É. além de professores de português, nós temos outras pessoas que estão entrando, ingressando nesse universo Uhum. de português como língua Sim. estrangeira. Então, Uhum. explicar o que. Duas coisas, Sim. Terezinha, assim, já te Sim. interrompendo, mas porque é útil. Não, não, tá Explicar o bom, porque que. eu vou falando e vou me perdendo um pouco. Sim. Não, falar sobre o leitorado. Não se preocupe que se você se perder, eu te encontro. Eu te procuro por aí, pelo grupo. Então, Tá seria, olha, certo. falar sobre o Tá ótimo. leitorado, por Mais favor, o objetivo. que é o Uhum. leitorado, e também falar sobre o Instituto Guimarães Rosa, que eu tenho certeza que muita gente aqui também não sabe o que são os Institutos Guimarães Rosa. Então, são É. duas perguntas. E uma pergunta também para quem entrou com o Motorola, para colocar o seu nome no chat para eu saber o nome atrás do Motorola, por favor. Então, vamos lá, Terezinha. Então, o leitorado Guimarães Rosa uma atividade feita pelo Ministério de Relações Exteriores e o que é o leitorado? O leitorado é um incentivo, é um trabalho, é uma atividade que é feita de incentivo de divulgação de língua e cultura brasileira no exterior. Então, são contratados, se faz esse programa, contratando professores de português, língua e cultura,
para divulgarem o Brasil, né, a língua e cultura brasileira no exterior. E são vários países que têm esse convênio com a CAPES e com a MRE, né? Isso faz parte desse leitorado Guimarães Rosa, que o leitor nada mais é que o professor convidado que vai lá para realizar essa divulgação de cultura e língua, né, Brasil, né, língua portuguesa no exterior. E ministrar aulas, fazer programas, cursos e instrumentalização de professores, formação de professores de português como língua estrangeira no exterior. Fundamental, Então, o meu caso foi esse, com principal, licença, o primeiro, né? então precisa ter a formação, ter a licenciatura, ser formado em letras. Em geral, quase todos sim. A maioria, sim. A maioria é isso. A maioria Não, são eu professores de pergunto língua e porque literatura. eu sou uma professora voluntariada, né, no idioma que soma, né, do Mulheres do Brasil, dou aula de português para estrangeiros, mas a minha formação é outra. Eu sou fonoaudióloga, a minha formação é fonoaudiologia, mas por enquanto, então, o trabalho é só voluntariado, né? Por isso que eu pergunto. Na verdade, a gente faz um concurso, não é uma pessoa só escolhida. Eu fui selecionada com 15 pessoas, né? E dentro do currículo, apresento o currículo, qual é a formação, e, enfim, eu acho que não precisa, como eu, no meu caso, naquele momento, eu não tinha nenhuma experiência de trabalho de atividade com português como língua estrangeira, fui aprender fazendo, e me especializando, me estudando, e aí Salvador, Bahia, tem um pessoal lá muito habilitado há anos fazendo isso, Edileise Mendes, o Gilvan, tem outro professor lá de Luiz Carlos Alberto. Então, são pessoas assim que estavam já de ponta, já trabalhando com essas questões. Então, mas o leitorado ele é uma seleção dentro do Ministério de Relações Exteriores e a gente se candidata para o país e pode se candidatar em 3 países, né? Tem 3 escolhas. E aí, depende da seleção, a gente vai para algum país que a gente escolher, né? O contrato é por 1 ano, mas depois para mais um. E eu, por acaso, por acaso não, por sorte, eu acho, e por trabalho também, não só por sorte, gostaram do trabalho e eu permaneci 5 anos, né? E é essa a função do leitorado, né? Divulgação, promoção da língua e cultura brasileira no exterior. E aí a gente, cada instituição que tem convênio com a MRE, com o leitorado, ele vê a área que ele vai trabalhar, se é formação de professores, se é, no meu caso de Córdoba, por exemplo, era a formação, a criação da licenciatura de português como língua estrangeira, que realmente aconteceu e já está há mais de 10 anos, 15 anos por aí. E depois, Terezinha, então, eu fui para a função Terezinha, no Paraguai. só um pouquinho. A Vandresa colocou, obrigada, Vandresa, colocou aqui no chat o link para o programa de leitorados do Instituto Guimarães Aham, Rosa. sim, Lembrando que o Instituto Guimarães Rosa é ligado à MRE, ao Ministério de Relações uhum, Exteriores, sim, obviamente, né? sim, Só porque a sim. gente às vezes fala assim, né, Terezinha? Às vezes a gente fala MRE, mas é bom a gente, Ministério de embora não Relações, seja uma claro, aula, as siglas aham, nem todo mundo sabe, Ministério de Relações Exteriores, né? mas O uma MR. pergunta, Terezinha, uma pergunta. Para isso, você disse, obviamente, você não precisa ter experiência com o ensino de português para estrangeiros, mas você precisava ter um mestrado e um doutorado ou bastava o seu diploma universitário para se inscrever para essa seleção? A seleção vai levar em conta a titulação, né? E é óbvio que, como se é língua e cultura brasileira e literatura, os candidatos eles deverão ser. Eu não vi nenhum candidato que não tenha sido ou da linguística, ou da literatura, né? Ou de ensino de português, né? No Brasil, formação de língua e cultura. Mas o candidato ele é selecionado pelo currículo, né? Não tanto pela experiência, mas pela formação que ele tem e a possibilidade que essa pessoa tem de, de desempenhar essa função, que ela é muito importante, né? É a divulgação do nosso país para fora, né? E dessa cultura e tudo mais. Então, eu acho que de outras, não sei ninguém
de outras áreas que tenha se candidatado e tenha sido atuado como leitor. Eu Agora, acredito que Terezinha, nesse leitorado que você, obviamente, representando o Brasil, tinha leitores de outros países, por exemplo, mesmo que fosse de língua portuguesa, por exemplo, havia leitores. Eu sei que você foi na Argentina, depois você vai falar sobre o Paraguai, mas uhum, havia uhum. leitores de outros países, por exemplo, se fosse de língua francesa da França, ou até português de Portugal, ou até, não sei, alemão, enfim, havia leitores de outros países também? Olha, em Córdoba tinha de alemão, que era como é uma licenciatura, era licenciatura em alemão, né, de língua alemã, então eles tinham um convênio com a Alemanha. Portugal não tinha porque tínhamos nós, então onde nós estamos, o Portugal não está, né? A não ser em Buenos Aires, mas aí eram outros institutos que promoviam o leitorado, não com os nossos, assim, em convênio com a nossa embaixada. De alemão eu tenho certeza que sim, porque nós uma vez fizemos um encontro do nosso leitorado com o dela. Então, de alemão, sim, eu sei que sim. Uma promoção muito forte, muito poderosa na Alemanha e pagando muitíssimo bem. Era uma vergonha o que o nosso país paga e pagava, continua pagando, e o que a Alemanha pagava, com casa, com isso, com aquilo, várias situações, como Portugal também, em Buenos Aires, que tinha uma moça que era de Portugal, né? E ela também tinha tudo. Então, a gente ficava assim, feito miserê, né? Nós, brasileiros, com o nosso Ministério de Relações Exteriores, e com um valor assim irrisório, né? Que a Isso. gente, Eu eu também soube aceitei, é que óbvio. em alguns anos de destruição, porque podemos usar a palavra destruição, em alguns anos de Sim, destruição, até alguns programas de leitorado em alguns países, o Brasil, foram foram suspensos suspensos, por foram falta de suspensos, verba. uhum, foram suspensos, exatamente, né? Então, eu acho que, na verdade, é a falta de consideração até com o nosso trabalho e a divulgação do Brasil, de como que essa cultura brasileira ela não está sendo. Eu estou falando dessa época em que eu estive lá, eu fiquei por 12 anos, e aí já lá vão mais 10 anos, né? Então, ou seja, 22 anos, na verdade, né? De 12 anos fiquei lá e 10 eu estou de volta para o Brasil. Depois andei por outros lugares, fui para a Indonésia, fui para outros lugares através da embaixada também, mas não como leitora, né? Com outra atividade, Mas como os leitora, você embaixadores foi me para o convidou. Paraguai, ou seja, direto de Córdoba, você foi para o Paraguai ou você voltou para o Brasil e fez uma nova seleção, um novo processo? Exatamente, eu fiz uma nova seleção, porque tinha que dar um interstício de um ano, agora passou para 2, né? Então, deixei um ano, aí fui trabalhar numa Secretaria de Educação como coordenadora pedagógica de um projeto multidisciplinar, e aí depois, em seguida, já voltei e me candidatei ao Paraguai, né? Eu deixei passar um ano e meio, um ano e pouquinho, e me candidatei e fui para o Paraguai. E o Paraguai é outra história, né? Completamente diferente, né? Porque Paraguai era no Colégio Experimental Paraguai Brasil, e foi a primeira escola, foi uma escola de convênio com o Ministério de Relações Exteriores, que é uma escola excelente, de excelência no Paraguai, nos três níveis, né? E, esse leitorado, já tinha tido um leitorado muitíssimos anos antes, uns 20 anos antes da minha chegada, e haviam suspendido. Como o Paraguai fez o convênio, eu fui selecionada. E retomamos o leitorado a partir, como se não tivesse nada, a partir da minha chegada lá, né? Terezinha, Então, foi uma revolução. essa escola era considerada escola de fronteira, porque teve durante um tempo, também é muito interessante, viu, gente, esse programa que eu não sei se existe hoje. Havia um programa de escolas de fronteira, Uhum, onde o Brasil tem fronteira, né? Ou seja, escolas de fronteira são aquelas que ensinam as duas línguas, porque estão na fronteira. Eu não sei se uhum. ainda existe esse programa. Essa escola onde você estava no Paraguai era uma escola de fronteira? Não, não, é na capital mesmo, em Assunção, e é uma escola exemplar, excelente do Estado, né? É do Estado, essa escola. É
uma escola mais importante e antiga da, 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 do Paraguai. E as escolas de fronteira havia, assim, tinha algumas escolas, mas muito mais perto de Foz do Iguaçu, que tinha as escolas de fronteira. Não sei como estão agora, mas eu cheguei a visitar uma dessas escolas, onde era Essas bilíngue, né? escolas eram fantásticas. Mas era coisa extraordinária, as crianças falavam. Eu fiz um trabalho com cartas entre as nossas crianças que só falam português, porque é hispanohablantes, né? Francês, espanhol e português. Não havia uma proposta de bilinguismo, mas de aprendizagem da língua em função desse convênio e das conexões que se estabelecia Paraguai, que se estabelece ainda em termos educacionais, de Paraguai e Brasil, que era completamente diferente. Então, eu trabalhava exatamente com as crianças, com a escola, né? Vou falar da modalidade antiga, primeiro grau, segundo grau, e fiz um trabalho com crianças com jardim, a partir do jardim, na primeira série, até a quarta série, onde os pais faziam a participação junto com as crianças. Olha, isso aí eu posso contar uma outra etapa dessa minha estadia lá. E Legal. também trabalhei não Peraí, só com a escola, como o só um PTV. pouquinho, só um pouquinho, Terezinha, por favor. Eu não sei se eu me enganei, Cláudia. Você levantou a mão? É, eu queria só depois fazer um comentário, mas eu tô gostando tanto do que ela está falando. Não, É, não, posso aproveitar a parada? mas faça, Cláudia, para depois não esquecer. Pode fazer, não tem problema. É informal, lembre-se. É só um comentário, porque houve essa questão, né, de uma situação que se criou e, se eu não me engano, foi filho da Ana Cláudia, não foi isso, Ana Cláudia, seu filho, no Canadá, em Quebec, né? Foi Em isso, Ottawa, meu filho em Ottawa. Em Quebec foi a nossa entrevistada. assim, porque foi uma situação que me lembrou, na época da faculdade, que tinha um rapaz que fazia o curso de alemão, porque ele era de ascendência alemã, né? Os pais dele eram filhos diretos de filhos de alemães, né? Que tinham ido para o Brasil. E então ele tinha estudado na escola alemã, obviamente, e era cultíssimo, né? Sabia falar inglês muito bem, francês também. E a família acabou se mudando para Quebec. Por motivos financeiros na época, esses planos econômicos lá da final da década de 80, meados dos anos 80, né? E aí ele continuou mantendo contato com a gente, né, com alguns dos colegas, e ele escreveu que ele, por acaso, no final das contas, ele se tornou guia de um museu lá de Quebec, porque ele simplesmente, na época, ele não tinha muito o que fazer, né? Então ele passava muito tempo dentro dos museus, dentro de um museu que era próximo da casa dele, e chamou a atenção uma vez, ele ia várias vezes ao museu, e uma vez tipo um segurança achou estranho, né? Porque estava sempre ali e tinha sempre muita gente perto dele, né? O que aconteceu? Ele, com toda a cultura, com todas as línguas que ele tinha aprendido, chegou no Canadá, chegou lá em Quebec, ele viu que tinha muitos estrangeiros que tinham dificuldade, que não sabiam falar inglês ainda muito bem naquela época, né? Estou falando da década de 80. E ele se tornou um intérprete para não sei quantas nacionalidades que queriam visitar o museu. E ele acabou sendo contratado para a direção do Coisa museu. maravilhosa. Isso quer dizer que são Os as idiomas se portas que se aproximam, né? abrem, né? São as portas que se As abrem. portas que se abrem, é verdade. Isso é uma E, possibilidade, né? é, é. E E o Ana Cláudia, só fazer. idioma. Perdão, por favor, desculpe. Não, pode falar. Mas eu É, acho é, que eu tive muitas possibilidades, assim, fiz algumas coisas no interior, porque eu não me ative só a ficar, assim como em Córdoba, também em Assunção, em Assunção acho que é muito mais, inclusive por conta do bilinguismo, aí então tinha do Guarani, né? Que a gente se misturava, então eu misturava aquela questão, eu não sabia nada de Guarani, mas as crianças falavam Guarani, falava espanhol, e aí eu entro com o meu português, dentro com alguns vocábulos, eu não sei, eu inventei horrores, que eu nem sei como é que eu inventei tanto, mas aí fazia aquele glossário com as coisas, meio que às vezes assistemático, e sem aquele método tão rígido de coisa, mas nessa língua em uso.
Eu acho que isso é que é importante para a criança, né? Me dediquei muito para isso também. Mas eu acho assim que as línguas, as culturas se aproximam. A gente tem que ver o que a gente tem de próximo, não só as diferenças, mas o que nos aproxima, né? E aí, terminologias, não é? Que elas usavam lá, eu dizia assim, eu te dar um inhapa, inhapa. Só isso que eu me lembro, que eu nunca me esqueci mais. Aí uma quitendeira lá disse assim, eu vou te dar isso de inhapa. Inhapa é de graça. E tu sabe que a minha família falava, isso aí vai de inhapa. Quer dizer, quando vendia alguma coisa, eu trocava, isso aí vai de inhapa. Pode comprar isso aqui, mas isso aqui vai de inhapa. O inhapa eu não sabia, me veio à memória aquilo da minha infância, quando a gente mexia com essas coisas, isso aí é inhapa, quando se comprava alguma coisa. Aí eu me dei conta, mas isso é a relação do português. Eu moro em Porto Alegre, o Paraguai está aí perto. Aí a gente falava, eu me lembrava dos meus pais, meus parentes mais antigos, mais idosos, e dentro da gurizada lá, a gente falava algumas coisas assim. Era incrível, né? É impressionante como isso retoma como memória, né, da gente, o uso das palavras, não é tundá, né? Tundá é africano, bunda, né? Tundá, né? Camba, cambá, camba, amigo. Então, eu mexi um pouquinho também com a questão africana, da nossa afrodescendência, e do uso de português das palavras africanas dentro do nosso vocabulário. Eu acho isso assim uma coisa, é uma simbiose, é uma mistura que eu me entusiasmo quando eu falo isso, e que faz com que a gente se encontre, né, não na diferença, né, mas nas coisas que são próximas uns das outras. E aí a gente começa a valorizar a cultura do outro e a sua própria, né? Então parece um chavão comum, mas é assim mesmo, né? Como É. que a gente Terezinha, a mexe com Marta, isso, né? a Marta que vai fazer algum comentário ou alguma pergunta, só um minutinho, Marta, deixa eu só perguntar uma coisa, só por questão de organização. Bagunça organizada. Cláudia, você Bagunça terminou o seu organizada, raciocínio? espontânea. Sim, eu Ah, acho, eu vou contando assim na medida que a coisa vai. Para mim tá tranquilo. Não, deixa só um minutinho. Cláudia, você terminou o seu raciocínio? eu Cláudia. só queria falar da situação também que a Ana Cláudia tinha mencionado, que aqui, ou foi, acho que foi você mesmo, eu não me lembro, desculpe. Aqui quem faz esse trabalho junto a, por exemplo, a hospitais são o pessoal da assistência social e né, que trabalham para a assistência social da Suíça e elas fazem muito trabalho né, nas delegacias, exatamente como você falou, nas delegacias, nos tribunais, nos hospitais também, né, nas escolas também, no caso das crianças, né, quando tem filhos, por exemplo, Sim, né? E tem muito desse trabalho, sim. Teve muita gente que fazia bastante isso, que eu conheci. Só legal. isso. Uhum. Legal, obrigada, Cláudia. Marta, então, Nada. por favor. A Marta vai falar. Marta, mais uma coisa. Eu sei que você vai falar. Finalmente a Marta vai falar e eu só interrompo a Marta, mas a Odete, depois, a Odete pergunta se você já falava espanhol quando assumiu o seu primeiro trabalho de leitorado, Terezinha, mas depois, Para mim, depois. não. Não. Não, Tá, desculpa. já está respondido. Não. Marta, Não. Marta, agora é você, Então, sua vez. agora sim. Eu gostaria de saber, assim, a senhora trouxe toda essa riqueza, né, que a senhora viveu nessa escola, né, na promoção da língua, da língua portuguesa ali, chegando, desbravando todo um território ali, né, É, e me verdade. interessou muito saber, achei tão interessante, tão lindo a senhora colocando essa questão das fronteiras e da língua ali em contato, né, muito lindo isso. E aí, a sua presença ali nessa comunidade que me interessa saber, né? Como que Uhum, foi o impacto e a recepção, né? Como as pessoas receberam a senhora, né? As famílias, a comunidade, qual foi o impacto, né? uhum, Fiquei interessada em exatamente. saber. Porque nós somos, aí você está falando da questão da minha raça negra, né? Dessa minha africanidade que chega comigo. É como dizia lá em Córdoba, a decana dizia assim, a Terezinha é a cultura brasileira em movimento. Porque aonde eu estava, e hoje eu estou assim, pouca coisa com meus turbantes, mas isso carrego comigo, né? E eu não posso deixar disso. E sempre dentro desse trabalho, tanto em Córdoba como em Assunção e em outros lugares que estive,
eu trabalho a questão da cultura, da interculturalidade. E eu não posso deixar de falar na minha etnia, né? Na minha afrodescendência e na minha hereditariedade dos meus ancestrais, que estão grudados e colados na cultura brasileira. Né? Não se pode trabalhar. É como a questão da literatura. Eu trabalhei muito com literatura infantil e com literatura de uma maneira geral, mesmo para os grandes, mesmo na faculdade, mostrando essa questão dos mitos e lendas e as verdades históricas que muita gente tem um mito da negra, da mulata, se a gente leva um ano aqui, um dia inteiro falando sobre isso. E eu desmistificava esses mitos também, porque eu acho que é uma obrigação minha, enquanto cidadã, enquanto afrodescendente, de mostrar não só o lado, o nosso, e a indígena, que também está ali. Então, eu me encontrei muito em Assunção com a questão indígena, porque eles também são muito discriminados. Eu, sinceramente, se eu vou falar, sou capaz de me tirar, me degolarem quando eu disser isso dentro da minha comunidade afro-brasileira, negra, dentro falando do Brasil, mas de Porto Alegre mesmo, onde eu atuo a vida inteira. Eu nunca senti, em momento algum, em Assunção, Córdoba, já foi diferente. Eu saía de bolhadeira, quando me mostrava, olha lá, olha lá, olha lá, um pai mostrando para a criança, olha lá aquela negra. Quer dizer, aí eu fui lá e falei com ele, olha, era uma coisa assim, eu passava brigando na rua, em alguns momentos assim, porque aquilo me chocava muito, quando alguém me olhava e me apontava, e alguém querendo passar a mão na minha pele, porque eu era negra, que se aquilo ia sair tinta. Isso parece surreal, mas acontecia em Córdoba. Em Buenos Aires, não. Mas Córdoba, sim, que é uma província, né? Grande, maravilhosa, tudo de bom, cultural, mas não tinha essa cultura. Não, e apesar de nós estarmos em fronteira, né, dentro do Porto Alegre, é muito perto, o Rio Grande do Sul é muito perto, as pessoas não tinham esse conhecimento. E isso, então, foi um dos pontos que eu bati muito e que me dediquei muito, entre outros, é de fazer com que esses mitos fossem desalojados, né? Que essas pessoas parassem de pensar, porque o que chega para eles e para o exterior é isso, né? O que é negro? Por quê? Enfim, toda essa história. E então, como dizia, em Assunção eu me encontrei muito em função dos indígenas, porque eu fui em 2, 3 comunidades que a gente estava fazendo um trabalhinho de ensinar português para as crianças indígenas, sabe? Então, foi um trabalho. Claro que aquilo não progride muito, porque precisa de muito jogo, muita coisa, mas a presença e audição de palavra e de revistas e de literatura infantil, que eu olha, está passando. O que aconteceu com o meu? Meu Deus do céu. Oxe, Maria. Terezinha, oi? Oi. Caiu, tombou, a Terezinha tombou, mas ela já já volta. Ana Pois é, Cláudia, eu ia perguntar quando foi essa situação que ela relatou, né, de quererem ver se saía tinta e tudo mais, só para eu ter uma ideia assim é, do tempo, em que ano foi isso, quando foi. Mas aí deixa ela ela. disse, ela disse que já não está mais no mundo de português há 8 anos. Pelo menos acho que ela disse isso no outro encontro. Então, Dá uns digamos 10 que anos. seja uns 20 anos, talvez. Por quê? Porque se ela ficou depois, foi para o Paraguai, eu posso dar o meu testemunho enquanto ela não volta aqui. Deixa eu só ver o que que acontece com ela, mas vamos ver. Acho que caiu aí qualquer coisa. Eu posso dar o meu testemunho de quando eu vim para o Brasil, Ana Cláudia, né? Que eu vim muito pequena e de onde eu venho, na Itália, eu acho que raramente se viu um negro, né? Não era? E meus pais, de uma certa forma, nos prepararam, né? Aqui tem, como se existem homens de chocolate, porque a gente, né? A gente vai para o Brasil e lá existem homens feitos de chocolate. Eu não sei se foi a maneira certa ou não de explicar para a gente era muito pequeno, né? Mas eu sei que meu irmão, que tinha, quando a gente veio, ele tinha 4 anos, a primeira vez que ele viu um homem de chocolate, ele correu para ver se dava uma lambidinha no homem de chocolate. Então, isso foi nos anos de nós chegamos no Brasil em 1961. Então, provavelmente meus pais poderiam ter explicado de outra forma, mas foi a forma que eles encontraram, né? Então, é, então eu acho,
Córdoba também não é Buenos Aires, né? Então, não sei, enfim. Mas ela voltando. Kátia, você tinha aberto o seu microfone? Eu não sei se você queria falar ou se foi. Oi. É que acabou já sendo respondido. Eu ia perguntar para ela qual era o público dela lá na Argentina, se era o mesmo, se era educação básica também. Mas me parece que sim, né? O leitorado normalmente é em universidade. O É, que mas quando ela parece, falou que trabalhou em educação básica no Paraguai, o que parece ter sido diferente foi no Paraguai, numa escola, tá, tá. né? Isso. Mas assim, é. E os programas de leitorado são programas como a gente estava falando. Eu também não sou conhecedora de leitorado, deveria até Uhum, saber mais, mas não sei. Mas são programas que variam muito, não o programa em si, imagino eu, mas a questão da verba do Ministério das Relações Exteriores, como a gente estava falando, né? Virou, mexeu, fecham leitorados. uhum. E é sempre aquela coisa, né, da montanha-russa que a gente vive, né, no Brasil, né? Às vezes você dá muita importância, que deveríamos dar muita importância ao Itamaraty, a essas organizações que são responsáveis por divulgar o Brasil, mas às vezes não vai para a cultura, o dinheiro não vai para a cultura, né? Então, mas enfim, vamos ver se ela mandou alguma mensagem aqui para mim, porque eu tenho inclusive uma pessoa que não pôde participar, que mandou duas perguntas, e depois vai assistir no YouTube e eu não fiz as perguntas. Deixa eu só ver se ela, o que acontece com ela aqui, ver se ela. Enquanto isso, vocês podem de repente se apresentar mais. Deixa eu ver aqui. Não me mandou nenhuma mensagem por enquanto. Muito bem. Então vamos, enquanto isso, vamos aproveitar que estamos aqui juntos, unidos. Cláudia, o que você faz na Suíça atualmente? É, bom, é o que eu falo, eu tive a sorte e a felicidade de continuar exercendo a minha profissão, né? Eu me formei pela UFRJ em inglês e português, né? E sou licenciada nas duas línguas. Eu fiz questão, inclusive, de ir para a UFRJ na época, né? Quer dizer, me esforcei para fazer o vestibular para passar para a UFRJ porque eu queria ter a licenciatura para trabalhar como professora nas duas línguas. E agora, português mesmo nunca foi a minha não chegou a ser, né, a minha área de trabalho no Brasil. Eu trabalhava na cultura inglesa, eu trabalhava no IBIL, dei aula também na escola municipal. E, e depois que eu me casei, né, eu vim morar aqui na Suíça e acabei tendo a sorte de entrar, né, me contactei com um centro cultural brasileiro aqui, né, que fazia justamente isso. Era uma coisa pequenininha, né, muito gostosa, diga-se de passagem, foi uma época ótima. Conheci um monte de gente e acabei sendo levada por uma amiga minha que dava aula de português numa escola de línguas, onde eu trabalho até hoje, né? Fui primeiro para substituí-la nas aulas de português, graças a Deus, teve boa repercussão, né? Porque para mim até hoje é muito difícil substituir um professor, né? Seja em inglês ou seja em português. E acabei sendo contratada e estou, graças a Deus, feliz, divina, maravilhosamente, né? Trabalhando na minha Onde, profissão, embora tenha, claro, depois da pandemia, essas coisas, né? Depois da internet, né? Pandemia, essas coisas diminuíram um pouco, né? Quer dizer, agora é praticamente tudo online. E eu sinto muita falta da sala de aula, né? Sinto falta dos meus alunos. E cadê os meus alunos? Mas fico muito feliz, né? E trabalhei também já para legal, empresas, né? Grandes empresas que faziam um negócio com o Brasil. E assim, legal, continuo sendo professora, que é o que eu legal. gosto, né? No encontro passado, nós conversamos bastante. A Vanessa se apresentou. A Vanessa está no Rio de Janeiro. Eu vou dar, Vanessa, se você me permite, a oportunidade para saber um pouquinho mais sobre a Adriana. Adriana Lourenço, de França. Está fechadinho aí do seu microfone, Adriana. Sim, sim. Olá, boa noite a todos. Eu também moro na Suíça, também trabalho aqui como no PLR desde 2012, mas na verdade para mim foi uma transição de carreira. Eu venho do direito,
Eu sou de Niterói, estado do Rio de Janeiro, estudei na UF, me formei lá em Direito, trabalhei como advogada, mas a vida quis o destino e eu também quis vir para cá. Muitas mudanças, então caí de paraquedas. Na verdade, eu procurava emprego. Não, na verdade, me chamaram para dar uma aula. Primeira experiência foi com um adolescente, porque era um menino muito rebelde, ele queria aprender português para se comunicar com o pai que morava no Brasil. E dali apareceu um anúncio de emprego, eu me candidatei, falei, aula de português. Nossa, para mim, Imagina. não, claro, né? E aí, muito pretensiosamente, me candidatei e eu estava tão segura de mim que eu fui aprovada, fui selecionada e comecei. Comecei nos níveis A1 a 2 que não sejam fáceis, não são, né? Se levar alguém a começar a falar. Mas, na verdade, para mim, o que me despertou foi quando eu avancei com as turmas e chegou no nível B1, B2, que eu falei, subjuntivo, né? Porque o subjuntivo para eles não existe, né? Falei, gente, aí caiu a ficha. Eu falei, agora caiu a ficha. Daí eu comecei a procurar cursos, eu falei, como eu vou, né? Queria uma formação, mas estando aqui, né? E aí eu fiz uma pós-graduação na PUC do Rio de Janeiro. Eu tive essa oportunidade de estar me procurando. Eu acho que foi até uma palestra que vocês fizeram. Eu sei que eu assisti, eu falei assim, o quê? Formação de professores de português como língua estrangeira na PUC do Rio. Eu falei, o quê? Aí comecei a procurar e aí fui lá, fui para lá, mas continuo, então, como professora de PLE e buscando sempre, né? A gente não pode parar nunca. Mas onde você É, está na Suíça? Porque daqui a pouco vocês são vizinhos de porta e não se É, conhecem. Onde você está era na isso que eu ia Suíça? perguntar. na capital, Berna, em Berna. Ah, tá. E Eu você Uhum. moro está em onde, Zurique. Cláudia? Zurique, Zurique. Zurique. É. Mas Mas vamos Então, manter contato. olha sim, como é o claro. mundo, né? Olha como é o mundo, né? Assim, não é que nós estamos aqui em 16, 17 pessoas, né? Olha só que poderia estar uma na África do Sul e a outra na Suécia, né? Às vezes Mas eu sinto falta desse contato com professores de português com PLE, né, aqui na Suíça, porque é difícil, a gente também, cada um tem a sua vida e a gente acaba não se encontrando, não tem muito isso, sabe, essa troca. Então eu fico procurando grupos, cursos online, né, Ó, porque hoje então tem eu te muito. apresento a Cláudia, Cláudia te apresenta a Adriana, Best Friends Forever. Daqui para frente Tá, vocês são BFF, Best Friends Forever, tá bom? tá Adriana, ótimo. vamos passar depois o telefone, né? Sim, eu vou Porque aí fica colocar meu mais telefone fácil. aqui. Eu Põe aí coloco o no meu Colocar chat, e-mail aqui. no chat. põe Fica no mais Uhum. fácil, particular, né? põe no particular no chat se você quiser. Kátia, vamos ouvir você um pouco. Oi, prazer a todas. Suzana, que eu conheço há muitos anos. A Maria Lúcia, porque quando eu comecei com português para estrangeiro, foi a segunda escola que eu ministrei, foi na Torre de Babel. Elas me deram essa oportunidade. Queria atuar com executivos, né, na época. E aí eu fui, né, tal. E depois chegou um momento que eu também sou formada em letras português e inglês, atuo nos dois idiomas. Aí chegou um momento que eu quis ir para dar aula em educação básica. Então eu também mudei de público e mudei de idioma. Aí eu caí no mundo bilíngue, né, do inglês, das escolas bilíngues. Aí eu fiquei apaixonada, também fui estudar o bilíngue, eu adoro o ensino bilíngue. E ao mesmo tempo eu também me tornei autora e revisora de texto de livros didáticos, né, de português e de ensino bilíngue, que eu continuo. Mas eu senti muita falta de ensinar o português para estrangeiro. A minha maior paixão é dar aula de português para estrangeiro. E aí eu retomei. Eu acabei encaixando na minha agenda, né? Eu saí das escolas regulares, educação básica, retomei para o ensino para estrangeiro, mas agora estou só no remoto também, depois da pandemia, né? Que viram que isso é possível, estou no remoto. Eu trabalho para a Berlitz hoje, então eu também dou aula para estrangeiro do mundo todo, que eu adoro. É muito legal, e você conhece várias culturas, você acaba aprendendo, né? Fala, uma troca é maravilhosa.
Você sabe, Kátia, que a Então, gente está aqui com a Vandresa. No é, momento, ela não está no nosso programa voluntário, mas nós temos a Andréa, a Cida, a Odete, a Ana Cláudia e a Ana Lúcia, que estão aqui uhum. conosco, que fazem parte do nosso programa voluntário de ensino de português a refugiados e imigrantes. Então, elas também foram picadas por esse bichinho do ensino de português, e aí participam de tudo, porque quando a gente é picado por esse bichinho, não tem como largar, né? Nossa, não É, não tem vai como ficar, largar. não vai voltar para o direito, né, Adriana? A gente, daqui para frente, é português do Brasil, é a É. questão da nossa cultura, né? É isso que nos apaixona. E temos aqui também a Maria Giovana, que está no Peru. Ela é também professora de português universitária no Peru. Então, você vê que temos aqui Boa tarde. É. várias pessoas. Oi, Maria Giovana, consegue abrir o microfone? Consegue Então, colocar o vídeo? Não. um instantinho só, por favor, um instantinho. Muito bom. Maria Lúcia, você quer fazer alguma colocação? Eu acho que a Terezinha se enrolou e não vai conseguir entrar. Então, se você Ai, quiser deixa eu fazer fazer uma alguma. pergunta para vocês, por Quem é? favor. Odete. Ivete. Não precisa chorar, Odete. não. Não precisa chorar, não. Ah, Alegria, alegria. é o seguinte, bom, eu cada vez mais interessada em curso em português, queria perguntar se vocês acham que vale a pena fazer um curso EAD, Curso. à distância. Curso à distância de Uhum. licenciatura, de letras. Se vale a pena ou se o negócio é presencial mesmo. É uma pergunta. O negócio de você fazer o curso, Odete, é isso que eu estou entendendo? É, se vocês acham que o curso à distância de letras é válido ou é cascata? Não, Não, porque, não, claro, eu acho o super ensino válido. nosso é diferente, porque é individual, é outra pegada. Agora, o EAD, eu tenho minhas reticências, eu tenho muitas dúvidas, sabe? Sobre a seriedade do negócio. Vamos, Posso a falar Vanessa levantou a mão, rapidinho? vamos deixar a Vanessa responder, então. Bem-vinda, Vanessa, de novo. Diretamente Prazer, do Rio boa de Janeiro. tarde. Diretamente do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Boa tarde, gente. Eu sou professora de letras de português e inglês e estou agora na PLE tem basicamente 2 anos, e na PLE e na PLH. Então, eu gostaria de responder, amiga, porque eu fiz o meu curso EAD. Então, eu acho que eu poderia solucionar essa dúvida dela. Então, Suzana, qual é a minha opinião sobre o curso EAD? Assim, eu acho que na licenciatura é válido se você tem uma destreza para aquilo. Por exemplo, eu sempre lidei bem com as línguas, né? Tanto inglês como português. Então, assim, eu eu optei por fazer o curso EAD por vários motivos relacionados à minha vida pessoal, mas eu tinha já uma certa afinidade dentro da área. Então, assim, eu acho que quando você faz um curso à distância, você precisa ter alguma destreza. E assim, outra coisa, eu ainda continuo estudando à distância também, eu faço neurociências na USP, tá? E assim, você estudar EAD requer muita disciplina, disciplina própria. Então, assim, se você é uma pessoa disciplinada, se você é uma pessoa que é boa de seguir regras, de seguir normas e não procrastinar, não colocar para debaixo do pano, porque, por exemplo, agora eu tenho aulas online. Então, aquele é meu compromisso. Meu schedule, minha agenda está voltado em torno das minhas aulas online. Então, assim, eu tirei todos os meus alunos desse horário para eu poder me dedicar aos meus estudos. Então, eu tenho uma certa disciplina. Então, assim, se você tem destreza, tem habilidades, é, e acha que você vai conseguir progredir. Por quê? Basicamente, a faculdade, ela nos ensina metodologias de ensino. Não nos ensina aquilo que a gente deveria aprender no básico, que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Aprende como estruturar uma metodologia, como é a forma de ensinar, de passar conhecimento.
através da pedagogia e de algumas especialidades da área de letra. Então, se você é uma pessoa que você tem uma disciplina, tem uma destreza e ama o que você faz, minha amiga, vai com tudo porque vai dar certo, tá bom? Tá ótimo, Vanessa, muito obrigada. É que Um eu beijo tenho. do Rio de Janeiro. A Terezinha está voltando, então só para a gente aproveitar, desculpa, Odete e Vanessa, só para a gente aproveitar mais Nada, esses tá minutinhos com ótimo. ela, eu vou fazer as duas perguntas que me enviaram, se vocês não se incomodarem, tá bem? Oi, Terezinha, Ai, mas apareceu? que sufoco! Meu filho está fazendo um trabalho para a universidade também, ficamos mal aqui, menino. Nossa Senhora. Tá. Mas está aí. Terezinha, Desculpem. bem-vinda de volta, bem-vinda de volta. Eu tenho Obrigada, tá? são duas Tá, perguntas, Terezinha, que eu vou fazer de uma sim, pessoa que não conseguiu estar conosco, mas que vai assistir sim. depois no YouTube. Ela se chama Pois não. Tabata. E a Ok, Tabata é da nossa área mesmo, então eu vou ler para você as perguntas que ela me mandou no WhatsApp, sim, tá? Então, a sim. primeira pergunta dela é: na sua opinião e experiência pessoal grande, né? Quais são as habilidades e comportamentos, além do edital, né? Quais são as habilidades e comportamentos que precisamos desenvolver para participar desse programa com sucesso, do programa de leitorado, né? Habilidades e competências fora o edital, que é aquela coisa mais fria, né? Sim. Uhum. Me parece, eu não sei, eu nunca me. Eu coloquei todas as minhas experiências com relação à língua portuguesa, o trabalho que eu tenho feito com literatura infantil, principalmente, mas com as literaturas africanas de língua portuguesa. Eu acho que, e os congressos que eu fui, as palestras que eu dei, eu botei o currículo, aquele meu currículo normal, da primeira vez que fiz. Não tinha assim, não tinha um requisito, eu não sei como é que está agora, porque parece que eles estão querendo, inclusive, doutorado hoje. Parece que houve um lance assim, que eles estavam requisitando gente. Mas tinha pessoas que tinham só a licenciatura naquele momento e que eram, porque tinha, eles achavam, porque na verdade o primeiro leitorado meu, que foi na Argentina, eu fui a Brasília ser entrevistada por uma menina, pela conselheira do MRE lá. Era preciso ir lá. Isso tu vê, hoje não mais, hoje a gente manda o trabalho, o currículo, se candidata, não tem prova, não tem nada, não sei como é que está agora, porque realmente eu não estou mais acompanhando, até posso perguntar. Não, não. E não tem muita gente querendo fazer leitorado, porque o valor que nos pagavam em dólar é quase que o mesmo que estão pagando hoje. Imagina há 10, 12 anos atrás. Não tem cabimento a desvalorização que esse setor tem conosco, né? Impressionante. Por É isso, Terezinha, impressionante. por isso que nós unidas há quantos anos E, lutamos pela cultura do nossa, Brasil e eu pela estou nossa contigo língua. desde da Torre de Babel. Foi antes, eu acho. Eu me apaixonei pelos livros, por coisa, né? 40 Entende? anos, Então, foi Terezinha. 40 anos, nossa, Eu passou, tenho né? uma segunda pergunta. E não nos conhecemos pessoalmente. Tu Não, acredita? não, Não. mas é assim mesmo. As meninas moram na Suíça e estão se conhecendo aqui. Isso que é lindo, marca um café. E Eu nós tenho, somos assim, Isso é verdade. eu tenho uma nunca segunda consegui. pergunta. Antes, Sim, antes de falar a pergunta da Odete, a segunda pergunta da Tabata é: você poderia deixar um conselho prático para quem deseja participar do programa de leitorado? Um conselho prático, alguma coisa. sim. Eu acho que a gente tem que ser, antes de mais nada, bom, quando a seleção é feita de uma maneira bem, não quero dizer a palavra errada, mas eu acho que eu vou dizer, que não tenha o QI, quem indica, que nada, eu acho que a gente apresenta as suas credenciais e o avaliador vai saber, olha, é esse perfil, porque tem sempre um perfil das instituições que querem, sabe? Mas naquele momento não me dei conta disso, eu simplesmente me apresentei, coloquei aquilo que eu tinha, aquilo que eu sabia, e sem justificativa nenhuma apresentei. Vai depender muito do avaliador, daquele que seleciona o currículo, né? Porque não sei muito bem hoje, porque às vezes tem As algumas coisas coisas assim mudam que mesmo. mudam, É, né? Mas naquele é. momento eu acho que as coisas eram bem mais.
mais lícitas, digamos assim. Não sei, Mais não vou dizer leves, essa né? palavra que é Mais muito forte, informais. mais leves, isso, é. Mais informais. Mas, enfim, E respondemos as perguntas da Tabata e eu vou fazer a última pergunta, porque nós já vamos que bom que eu estou encerrar para encerrada manter. com vocês. É Estava como, nervosa não, aqui. é como o Coatan, o nosso compromisso de chegar no aeroporto no horário marcado. Então, o nosso compromisso é terminar em 1 hora. Então, a Tá última bem. pergunta da Odete, então, ao trabalhar, uma pergunta, obviamente, como várias, muito interessantes, ao trabalhar com crianças, Terezinha, você conseguiu apresentar autores e autoras negras lá atrás, há muitos anos, quando você tinha uma Uhum. situação talvez mais complicada em Córdoba, por exemplo, mas assim, Ah, no sim, Paraguai você trabalhou mais com crianças. sim, sim, sim. No Paraguai trabalhei mais com isso, mas eu sempre tive dentro da minha literatura, porque eu trabalhei uns textos e até uma publicação, os personagens negros na literatura infantil juvenil brasileira. Quando eu fiz especialização em literatura infantil juvenil na PUC, com a Vera Aguiar e Regina Zilberman, aquele time maravilhoso, Francesca da Nóbrega, eram pessoas assim, extraordinárias. E naquele momento, se era um era um boom a gente trabalhar aquilo. E eu me dediquei muito para isso. E a gente já tinha algumas publicações que elas não correspondiam exatamente ao que corresponde hoje, das verdades históricas, da valorização do negro, da desmistificação da preguiça, enfim, de todos esses estereótipos que sempre nos atribuíram e que continuam ainda atribuindo de certa forma, mas que hoje está aí, todo mundo tem acesso, todo mundo, muita gente tem acesso, né? E muita publicação boa, né? Muita publicação boa, tem quantidade. Eu quase hoje já não consigo comprar tudo aquilo que eu comprava na época, né? E continuo ainda me enfronhando nisso e coisa, mas eu consegui, sim. Tanto é que tem uma pessoa parente minha que escreveu uns livros lá, As Rainhas Negras e coisas assim, um livrinho bem simples. E eu trazia esses meus livros, trabalhava com as crianças. Um deles foi esse. Pena que eu não tenho aqui, mas eu posso te mandar depois, Suzana, para tu, em algum momento, mostrar aí. Os livros que eu trabalhei, eu tenho toda uma relação, inclusive foi publicado na revista do MRE, sabe, do Ministério de Relações Exteriores, essa publicação, esse trabalho que eu fiz com literatura infantil no CPB, com as crianças, desde o pequeno do jardim ali, que eu contava aquelas historinhas, aquela coisa toda, eu levava os Muppets, os bonequinhos negros e tal, era um boom, aí aí comecei a colocar junto os indígenas também, porque eu acho que era necessário também colocar, evidenciar isso também. Sim. Mas isso era uma coisa que eu fazia por mim, assim, que era a minha, Terezinha, e continua de- sendo a minha. a Odete pede, depois, se você puder passar essa relação de livros, eu mando para ela, Posso depois, se passar? você passar para Sim, mim, tá? faço Vai sim. ser interessante. Mas, assim, eu queria aproveitar, agradecer a presença de vocês, agradecer por você ter voltado, Terezinha. A gente Eu estava conseguiu aqui. ansiosa, nervosa, triste. Mas é assim mesmo, Terezinha, coisas da Eu gostei internet, tanto de mas estar aqui hoje. para você ficar feliz, nós acabamos descobrindo que a Cláudia e a Adriana estão as duas na Suíça, então em cada encontro desses nós temos gratas surpresas. Mas eu queria aproveitar, nós vamos nos despedindo, mas eu queria aproveitar para convidá-las para o dia 29 às 14 horas. Nós vamos ter o nosso Tá. terceiro encontro e nós vamos falar com Ana Clotilde Tomé Williams. Ela está na Northwestern University de Chicago. Eu fui lá há 2 anos fazer uma apresentação. Ela faz um trabalho absolutamente fantástico, com 1.000 atividades, projetos grandes com os alunos dela na Northwestern, que é uma universidade belíssima, por sinal, fisicamente também é linda a universidade. Então, no dia 29, às 14 horas de Brasília. Esses horários vão sempre mudar, porque vai depender muito de Por onde causa está o do nosso país, é. entrevistado, né? Lógico. Mas também é bom mudar, porque às vezes, hoje mesmo, eu recebi alguns testemunhos de gente que vai assistir no YouTube, porque é horário de aula em É. boa parte do mundo, né? Então é por isso Uhum. que é importante que a gente deixe esses nossos, muitos de nós, que vocês estão vendo que há muitos de Que nós, não há coisa, por né? que nos Tanta sentirmos beleza. sozinhos, Adriana. É. O negócio é participar e conhecer
as pessoas. Mas, mais uma vez, muito obrigada por terem estado conosco, todas as voluntárias do nosso projeto. Kátia, foi um prazer te rever. Maria Lúcia, obrigada. Terezinha, um beijão. Foi Eu que bastante, muito agradeço. interessante. Eu vou querer E assistir fiquei depois de triste novo. que eu não pude fazer outro. Até podia, talvez, gravar alguma coisa nesse sentido e passar Não, pela tá ótimo. Volto a Não, dizer que todos os encontros serão assim. Não Susana pretendo está fazer esquecendo da foto, a foto. a é? foto, a foto, mas vai estar no YouTube. Pode fotografar no YouTube. Sim. Mas, mas enfim. Então, é pena que a Giovana não conseguiu abrir, mas nos encontramos, se for possível, no dia 29. Se não, vão a cada 15 dias um encontro. Um Tá, beijo. Tá certo. maravilha, obrigada por tudo Obrigada, isso, gente. hein? Foi E ótimo. por tanto, né? Obrigada a todas. Que pena. Obrigada, Semana eu vou Terezinha. falar mais, tá? Obrigada. Obrigada, eu que Obrigada, obrigada, agradeço. obrigada.